Fala aí, pessoal, tudo bom? Bom dia, né? Boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo o vídeo, tá ok? Hoje vamos estar falando aí sobre situação de emergência a pacientes especiais, né, com doenças mentais. Então nós vamos falar sobre quatro tópicos, tá? O primeiro é intervenção em crise e atendimento a pacientes especiais. Segundo, componentes fundamentais da intervenção em crise. Terceiro, crise e urgência em saúde mental em pacientes especiais e avaliação de exames do estado mental, tá ok? Então a gente vai estar conversando um pouco sobre esse assunto, tá? Eu vou ler bastante aqui porque a apostila ela tá com bastante informações, né, para você poder tá lendo aí. E eu enviei o slide aí para vocês também, tá com bastante informações aí, tá ok? Então vamos lá. Intervenção em crise e atendimento em pacientes especiais. Crise. O que é crise, né? É o estado de desequilíbrio emocional do qual uma pessoa se vê incapaz de sair com os recursos de afrontamento que habitualmente costuma empregar em situações que a afetam emocionalmente. Então, crise, ela é bem isso aí que a gente falou aí, né? É uma pessoa que ela não se sente capaz emocionalmente, psicologicamente, de enfrentar, né, coisas que ela normalmente iria enfrentar normalmente no seu dia a dia. Só quando ela entra em estado de crise, ela não consegue enfrentar isso aí e sair dessa situação, tá? Outra questão é experiência normal de vida. O indivíduo busca um equilíbrio entre si mesmo e o seu entorno. Crise reflete uma manifestação violenta e repentina de ruptura do equilíbrio. Causa sentimentos de desorganização, desesperança, tristeza, confusão e pânico. A desorganização emocional se caracteriza principalmente por um colapso nas estratégias prévias de enfrentamento, né? É o que a gente estava falando ali, ela acontece em termos de a pessoa não consegue suportar, né? É igual um exemplo que a gente usa muito aí, é um copo de água cheio, aí ele está cheio até a boca, e quando cai aquela última gota ele transborda, né? A gente fala muito sobre isso aí. Crise nada mais é do que isso, a pessoa vive no limite, quando ela está no seu limite ela não consegue se controlar, então ela entra em crise emocional, né? Resoluções adaptativas, né? Temos o ponto crítico, que é capaz de conduzir o indivíduo a tomar uma direção ou outra, de modo a encarar seus recursos para o próprio crescimento, recuperação e maior diferenciação. Então, nós vemos essa situação aqui do ponto crítico. Outra situação é 3 oportunidades. Quais são as 3 oportunidades? Dominar a situação atual, elaborar conflitos passados e aprender estratégia para o futuro. Então a gente tem essas 3 opções aqui, que é muito interessante. Etapas da crise. Quais são elas? Desordem inicial, decorrente das reações iniciais diante do impacto, né, daquela situação não esperada do paciente. Intrusão, tentativa de amortecimento ao impacto. Negação, surgimento de ideias involuntárias de dor pelo evento verificado. Elaboração, expressão, identificação e comunicação de sentimentos experimentados pela situação de crise, término ou resolução. Integração,
do evento dentro da sua vida e reorganização, né? Então nós temos essas etapas da crise: o inicial, o conteúdo, o meio, né? E o fim ali. O que precipita uma crise, né? O que inicia-se uma crise? Normalmente, transtorno de estresse agudo, né? Sintomas dissociativos, ausência de respostas emocionais, sentimentos de desconexão, redução do reconhecimento de ambiente, sentimentos de irreabilidade e anamnésia dissociativa. Isso é um dos pontos, né, que é o transtorno do estresse agudo, né? Quando se estressa muito, a pessoa tem a possibilidade muito grande de entrar em crise, né, emocional. Eventos da vida. Qual o significado desse fato na vida do indivíduo? Qual a percepção do indivíduo frente ao evento? Não levar em conta só a gravidade do fato. Quais os recursos disponíveis para o necessário enfrentamento dessa situação? Né? São questões que a gente tem que estar verificando, né? Por exemplo, a gente viu aqui, qual é o significado desse fato na vida desse indivíduo, né? E qual a percepção do indivíduo em frente ao evento, e quais os recursos disponíveis para o necessário enfrentamento nessa situação. Então a gente tem que ver mais ou menos isso aí. Intervenção em crise. Há uma dificuldade em estabelecer protocolos para tais intervenções. Exercem influência no funcionamento psicológico do indivíduo. Então, na intervenção, nós temos, principalmente no APH, nós temos uma dificuldade muito grande, né, por causa dos protocolos que são colocados para a gente para poder estar fazendo essa intervenção aí. Qual é o objetivo dessa intervenção? Ajudar a acionar a parte saudável, preservada da pessoa, assim como os seus recursos sociais, a fim de enfrentar os efeitos do estresse, facilitar as condições necessárias para um novo modo de funcionamento psicológico, interpessoal e social, diante da nova situação. Durante a crise, o indivíduo encontra-se receptivo à ajuda e os mínimos esforços podem ter resultados máximos. Então, o objetivo, né, quando for acionado para a remoção, né, normalmente é para remoção de pacientes em crises mentais, a gente tem que ter em mente esse entendimento, né, esse nosso objetivo, tá? Como intervir na crise? Ativos e direitos orientados a obter objetivos rápidos, atender com agilidade e flexibilidade, colocar em prática ações para a resolução de problemas e para a superação das múltiplas dificuldades que possam surgir no processo de atendimento, procurar satisfazer as necessidades imediatas do afetado, colocando em funcionamento ações com os recursos disponíveis, tudo em um período de tempo reduzido, né? Então a gente tem que buscar ter esse conhecimento. O que acontece? Essa matéria hoje ela é uma matéria que você nunca vai poder parar todas, né? No caso aqui, você trabalhando nessa área aí, você nunca vai poder parar de estudar. Mas essa é uma matéria que você vai ter que se aprofundar mais, entendeu? Conversar
com profissionais da saúde que trabalham nessa área, para você poder tentar entender um pouco o funcionamento mental, né? A nossa cabeça, como que ela funciona. Então a gente tem que fazer realmente isso aí para a gente poder conseguir chegar ao nosso objetivo, que em um período de tempo reduzido, conseguir prestar um socorro e conseguir fazer a retirada da vítima lá, né? Que é uma vítima clínica, né? E levar ela até o ponto de apoio mais próximo. Componentes fundamentais da intervenção em crise. Nós temos estabelecer contato psicológicos. Qual é o objetivo? É empatia e sintonização com os sentimentos do afetado. Escutar como as pessoas visualizam a situação e como se comunicam. Convidar as pessoas a falar sobre o evento e escutar-se umas às outras a respeito do mesmo assunto, estabelecendo momentos de reflexão. As pessoas devem sentir-se escutadas, aceitadas, compreendidas e apoiadas, a fim de reduzir a intensidade da ansiedade, diminuir o sofrimento e o sentimento de solidão. Então, um dos componentes, né, da intervenção de crise é esse, né, estabelecer o contato psicológico. Então, é você se colocar na situação do outro, ter essa visualização. O outro ponto, analisar o problema. Né, como você vai fazer isso? O foco da análise centra-se. Vamos lá, deixa eu, falar aqui de novo. O foco do análise fica centralizado em 3 áreas, tá? Passado intermédio, presente e futuro imediato. O passado imediato remete aos acontecimentos que conduziriam o estado de crise. Por quê? Por isso tem que saber o passado imediato ali. Porque é o que vai levar você a entender o momento da crise. A indagação sobre as situações presentes implica nas perguntas de quem, o que, onde, quando e como. Quem está implicando, o que aconteceu, quando e etc. Isso é a parte do presente. E o futuro imediato foca-se nas eventuais dificuldades que estabelecem nas pessoas e suas famílias. O objetivo, então, é conhecer quais são os conflitos ou problemas que necessitam de manejo imediatos e quais podem ficar para uma intervenção posterior. Então, a ideia do análise do problema é essa. Então, nós temos estabelecer contato psicológico, analisar o problema, analisar as possíveis soluções. O que seria isso? Verificar o que as pessoas têm tentado fazer até o momento para enfrentar o problema, assim como o que podem ou poderiam fazer. Propor novas alternativas viáveis para alcançar a solução. Então, são esses 3. Temos mais 2, que é assistir para executar ações concretas e segmentos para verificar o processo. Então, assistir para executar ações concretas. O que é isso? Ajudar a realizar uma ação concreta para gerenciar a crise. O objetivo é limitado. O responsável pela intervenção deverá ter uma atitude facilitadora e diretiva para ajudar a alcançar ações concretas.
No caso de segmentos para verificar o progresso. Colaborar com o restabelecimento da rede de apoio social que pode estar danificada, prejudicadas ou destruídas por causa do acontecimento catastrófico. Estabelecer procedimentos que permitam o segmento das pessoas para verificar o processo pessoal em termos psicológicos. O segmento pode ser realizar através de novos encontros ou por contato telefônico. O objetivo é completar o circuito de retroalimentação ou determinar se alcançaram ou não as metas estabelecidas quando o início da intervenção. Então nós temos esses 5 componentes fundamentais numa intervenção, que é estabelecer o contato psicológico, analisar o problema, analisar as possíveis soluções, assistir para executar a ação concreta e o segmento para verificar o processo, né? Aí vamos para um outro tópico aqui, que é crise e urgência em saúde mental em pacientes especiais. Emergência. O que provoca entre os que rodeiam o paciente, né? Isso é uma coisa muito importante, essa pergunta, porque normalmente as pessoas pensam que só quem sofre é o paciente. Não, os familiares do paciente sofrem, todos que estão ao seu redor sofrem, porque é um descontrole, né? E muitas das vezes ele não faz aquilo porque quer, né? No caso mais normal, o tal da depressão. A depressão, ela é, né, uma doença muito séria, ao qual a pessoa ela não pensa muito naquilo que assim, não, eu não quero fazer, eu não vou fazer, né? A frase, né, que hoje as pessoas falam muito aí, pessoa que tá, para quem não tem o conhecimento, né, chega para a pessoa e fala, ainda mais quando é mulher, né, que está em depressão, eles pegam e falam aquela frase, é uma frase machista pra caramba isso, mas é a nossa realidade, infelizmente, né? Que se fala o seguinte, dá um tanque de roupa, uma cozinha, uma louça para lavar, que rapidinho ela se levanta da cama e sai. Cara, isso não tem nada a ver. A depressão, ela é séria, ela não está saindo, não está fazendo as coisas, não é porque não quer, tá? Então, é onde entra essa pergunta, né? O que essa situação provoca entre os que estão ao redor do paciente? Aí temos aqui algumas situações que falam insegurança, confusão, medo, angústia e incertezas. É o que rodeia os que estão em volta do paciente. O atendimento aos portadores de quadros agudos de naturezas clínicas, traumáticas ou psiquiátricas devem ser prestados por todas as portas de entrada do SUS, ou seja, pelo conjunto das unidades básicas de saúde e suas equipes de estratégias de saúde da família, pelas unidades de atendimento pré-hospitalar fixas e móveis e pelas unidades hospitalares, possibilitando a resolução dos problemas de saúde dos pacientes ou transportando os responsavelmente a um serviço de saúde hierarquizado e regulado, né? Então nós temos aqui uma palavra que eu falei aqui, né? Coisa que toda vítima, né? Toda pessoa ela deve ser prestado por todas as portas de entrada do SUS, né? O que é essa palavra portas de entrada? Nós temos no decreto, né, 7508 de 2011, no capítulo 1, no artigo 2, fala o seguinte: para efeito desse decreto, considera-se porta de entrada serviço de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS. Então,
porta de entrada, verdadeiramente por onde é recepção, né? Vamos trazer para o nosso coisa, é a recepção de alguma unidade de atendimento à saúde. Aí vem, mas é só a recepção? Não, tá? Coloca-se também as outras portas de entrada. Quais são? Como nós falamos aqui, os atendimentos pré-hospitalares, que é o APH, que são as unidades, as ambulâncias. Eles também são portas de entrada de atendimento, tá? Ao SUS, né? Aí vem, capítulo 2, artigo 9. São portas de entrada às ações e os serviços de saúde na rede de atenção à saúde, Quais são esses serviços? Atenção primária, atenção de urgência e emergência, atenção psicossocial e especiais de acessos abertos. Então, essas são as portas de entrada. Tá, no artigo 10 do capítulo 2, fala o seguinte: os serviços de atenção hospitalar e os ambulatórios especializados, entre outros de maior complexidade e densidade tecnológica, serão referenciados pelas portas de entrada de que se trata no artigo 9, que a gente leu ali, né? Que são a primária, urgência, emergência, psicossocial. Artigo 11, fala-se o seguinte: o acesso universal e igualitário às ações e os serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as observada as especificidades previstas para as pessoas com proteções especiais, conforme a legislação vigente. Aí viemos para a portaria nossa, que é a portaria do APH, que é qual? A 2048, tá? De 2002, que é a que rege a nossa função, né? A qual o certificado de vocês está calçado. Só que nessa portaria fala em relação ao atendimento à vítima com problemas de saúde mental. O que ela diz? Propõe a portaria, né, do Ministério da Saúde, propõe a implantação do acolhimento e da triagem classificatória de risco nas unidades de atendimento às urgências. De acordo com esta portaria, este processo deve ser realizado por profissionais de saúde de nível superior, mediante treinamento específico e utilização de protocolos pré-estabelecidos, e tem por objetivo avaliar o grau de urgência das queixas do paciente, colocando-os em ordem de prioridade para o atendimento, né? Então, nós vemos aqui que essa portaria fala, no caso aqui não está falando só do atendimento ao paciente com problemas mentais. Aqui fala em geral, né? Por quê? Porque em qualquer unidade que um paciente chegar, ele vai ter essa avaliação aqui. Hoje em dia nós vemos lá que eles colocam lá verde, amarelo, vermelho, acho que tem azul também, né? As cores, para poder o quê? Identificar o tempo de atendimento, para poder fazer a classificação, né, de acordo com o grau de queixa do paciente.
nós temos um conceito, né? Foi colocado um conceito em relação ao SUS. Ele optou por não mais fazer diferença entre o termo urgência e emergência. Tá? Então, para o SUS não se tem mais o termo urgência e emergência, a diferença entre um e outro. Passando a utilizar apenas o termo urgências para todos os casos que necessitem de um cuidado agudo, tratando de definir o grau de urgência e classificá-las em níveis. Então, nós temos isso aí. Uma situação, né, que eu estava falando aqui, dentro desse conceito, né, de urgência e emergência, nós vemos aqui na portaria que ela fala, ó, de acordo com a portaria, esse processo será realizado por um profissional de saúde. Beleza. Né, nós estamos trabalhando. Só tem um detalhe muito importante. De nível superior. Né, mediante a treinamentos específicos e utilização de protocolos pré-estabelecidos. Então nós temos que ter isso em nossa mente, né? Eu estou falando para o pessoal das minhas turmas aí, como eu sei que a grande maioria ali não tem nível superior, né? Não são enfermeiro formado, a grande maioria, né? Acho que alguns têm lá nível superior, então tem que se especializar num treinamento para poder fazer esse trabalho, principalmente essa área, qual eu estou falando aqui agora, que é o que a gente está falando hoje, que é a parte psicológica, né? Então você tem que fazer um treinamento específico para o controle, né, de crise emocional, tá ok? Se eu tiver errado, vocês depois falem comigo aí na videoconferência, tá ok? Aí vamos lá, avaliação de exames do estado mental. A mente humana é uma integridade indivisível, mas o funcionamento psíquico pode ser analisado de diversas funções mentais. Quais são elas? Consciência, atenção, consciência, inteligência, atenção, afetividade, pensamentos, orientações, condutas, memória e linguagem. Então, por mais que a mente humana ela é indivisível, nós podemos classificar ela desse jeito assim. Síndrome de perturbação da conduta. Aí vem. A agitação e a agressividade se observa em diferentes patologias. Se pode considerar como uma síndrome associada. Quais as origens das agitações psicomotoras? São 3. Egônera. Não sei. Não consegui. Mas vocês lêem aí, vocês vão ver. O que é isso? Externos de droga, tóxicos ou infecções. Comprometimento de consciência, de que pode ir desde a convulsão ao coma, variando durante o dia. Psicogênica, uma situação psicotraumática numa personalidade pré-mórbida, suscetível, podendo levar uma agitação de tipo psicogênica, própria de personalidades muito primitivas, desestruturadas e que se descompensam facilmente. Endogênia, frequente em psicoses esquizofrênicas, psicoses maníacas ou depressivas. Tá? Então, as origens são essas 3. Aí vem situações específicas. São várias. Eu vou falar os tópicos delas aqui. Agitação psicogênica, paciente psicótico, agitação psicomotora, violência, síndromes ansiosas, síndromes
psicoorgânicas, intervalo lúcidos e, por final, suicídio. Então, essas são as situações específicas que entram num ciclo vicioso, né, do paciente, que é o que? O paciente está agitado, aí ele vai para os acompanhantes assustados e encolerizados, aí eles partem para violência contra o paciente, aí o paciente busca defender-se ou fugir e volta a ficar agitado, né? Então é um ciclo vicioso que anda aí junto com eles. Os profissionais de saúde devem adotar atitudes que não causem lesões ao paciente, evitar se expor desnecessariamente, adotar uma atitude sóbria, empatia e respeitar a dignidade do paciente. Nós temos as abordagens iniciais, que é autoproteção, prevenção quanto ao perigo, descartar transtornos mentais orgânicos, descartar a possibilidade de psicose iminente, a contenção mecânica e a contenção química. Nós tivemos uma palestra de uma psicóloga, há uns dias atrás, umas semanas atrás, e ela disse uma situação que assim, marcou muito, né? Porque foi muito interessante a história que ela contou, e ela falou que essa história é um dos livros de um grande psicólogo que eles estudam até os dias de hoje aí, e ele relatou a situação de quando você chegar, né? Aí fala sobre a situação aqui do que o profissional de saúde deve fazer, né? De ter a empatia, de adotar atitudes sóbrias. O que acontece? A história, ela falou, essa psicóloga, né? Ela falou que o profissional de saúde chegou no local, o cara estava lá dentro do quarto, todo bravo, porque ele via um monstro. E aquele monstro não deixava ele sair de dentro do quarto, então ele não saía de dentro do quarto. Então ele, em vez de chegar e achar, não, você é maluco, vem cá que eu vou botar você para fora, tentar segurar, porque se você tentar se segurar, ele vai fugir, ele vai até se quebrar. Então o que ele fez? Ele entrou no mundo, né? Ele entrou no mundo, ele se colocou no local do outro e começou a falar assim, tá, que monstro é esse? E não sei o que, como que ele é? E ela foi falando, foi dando os exemplos, né? Infelizmente eu não sei a história toda, eu sei o conteúdo, né? Então ela foi falando isso, igual por exemplo, era cinza, e grande, imenso, aquela coisa toda, e ele foi conversando, caramba, é mesmo, tô vendo, e foi entrando no mundo dele, e foi diminuindo, ao ponto que ele conseguiu diminuir o tamanho do monstro. O que acontece? Esse monstro, ele não saía de dentro do quarto porque ele não passava na porta. Então, esse profissional da saúde conseguiu fazer com que esse doente que estava em crise visse com que o monstro que não deixava ele sair diminuiu ao ponto que ele passou pela porta e foi embora. E no final eles conseguiram retirar o rapaz, porque o monstro foi embora. Eles não precisaram amarrar, não precisaram dar medicação, não precisaram fazer nada, só fizeram isso no hospital para poder controlar a crise dele. Mas ela conseguiu fazer com que esse paciente saísse sem coisa. Por quê? Porque ele se colocou no local do outro. E também é um profissional, como a gente está falando aqui, é um profissional com treinamentos específicos para essa situação. Então a gente precisa estar buscando isso aí, tá ok? Então, pode, né, esse relato aqui que a gente teve lá no coisa, eu termino nosso vídeo, hoje vai ser só esse vídeo só, tá? E conto com você, né? Lembrando a você, no sábado na parte da manhã, no sábado na parte da tarde e no domingo na parte da manhã, tá ok? Conto com você e até a próxima.